A seguir, Hora da Notícia. A maior tragédia museológica do Brasil serviu como alerta para a situação dos demais museus no país. No estúdio, aqui no Hora da Notícia, a gente vai falar sobre este assunto com a museóloga do Museu Histórico Regional aqui de Passo Fundo, Mariana Boljadi. Os produtores rurais têm até o dia 28 deste mês para fazer a declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural. E a UPF está oferecendo o serviço de graça aos produtores. O funcionamento da creche noturna em Passo Fundo. A parceria entre a Fundação Lucas Araújo e a Prefeitura foi renovada. E ainda nesta edição, os karatecas de Passo Fundo que vão representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Manuela e Augusto Espessato embarcam hoje para o Peru. Hoje é terça-feira, 4 de setembro, é Hora da Notícia. Os produtores rurais têm até o dia 28 deste mês para fazer a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR. Além de multa, quem não declara ou não paga esse imposto não consegue vender o terreno rural nem fazer financiamentos. A UPF oferece ajuda aos produtores para fazer a declaração. Bom, e tem prazo para essa declaração que o produtor rural precisa fazer. Vai até o dia 28 deste mês, que é a última sexta-feira. E para sabermos, então, a implicância que isso tem, se vai ter influência, por exemplo, na busca de um financiamento, ou se é apenas uma mera formalidade burocrática, a gente conversa agora com o professor Fabiano Weber, ele que é professor do curso de Ciências Contábeis. Professor, tudo bem? Bem, tu. Então, tudo tranquilo. Para fazer essa entrega de declaração do imposto sobre propriedade territorial rural, o quanto isso é importante para o produtor rural? Na verdade, a importância está na informação que é dada, inclusive, para o governo federal, que é uma declaração federal, mas que também influencia no governo municipal, porque boa parte desse tributo ela vem para o município em que está a sede da propriedade em que é feita a declaração. E quem tem que fazer, professor? Qualquer pessoa que tem uma área de terra, que planta? Bom, o contribuinte do ITR é todo produtor rural, ou todo proprietário, na verdade não precisa ser necessariamente um produtor rural, mas é proprietário de área rural, que tenha a propriedade até a data da declaração. Apesar de que tem alguns detalhes que a gente tem que ver, inclusive quando se faz a declaração, a gente tem que conversar com o proprietário para verificar como é que ele utiliza aquela área, porque o tributo ele é calculado exatamente sobre a utilização dessa área, se ele utiliza ela 100% com determinados produtos ou não. E digamos que a pessoa não fez a declaração, ela pode ter reflexo nisso quando for buscar um financiamento, por exemplo? É um dos pré-requisitos, né? É um dos documentos normalmente que se pede pelos bancos quando a gente vai buscar um custeio, por exemplo. Então, existe a necessidade da declaração, de entregar a declaração, uma cópia da declaração para o banco. Professor, a gente está aqui no NAF, né, que é o Núcleo de Apoio Fiscal da UPF, ligado ao teu curso de Ciências Contábeis. O NAF ajuda o produtor, né? Sim, a gente está aqui para ajudar os pequenos produtores, né, que não têm condições de arcar com a despesa de contratar um contador para fazer esse serviço, né, essa declaração. E que dias que vocês atendem aqui? Aqui no NAF a gente atende, depende do campus, né? Nós temos atendimento do NAF desde de segunda a sexta-feira, né? Então é só verificar qual campus que essa pessoa vai precisar acessar, e aí no próprio site tem os horários que a gente atende. Ok, professor, muito obrigado pelas informações, tá bom? Bom, reforçando isso que o professor Fabiano disse, pessoal, eu vou dar um e-mail aqui, que é da professora Mirna, colega do professor Fabiano, é mirna@upf.br, dá para agendar com ela por ali, e tem também o telefone, que é o 3316-8240. A gente volta para o estúdio. Bom, e quem for fazer a declaração precisa ter em mãos alguns documentos, como o CPF do proprietário do imóvel rural e também do cônjuge, código do imóvel rural no INCRA e também o número do imóvel rural na Receita Federal, o NIRF. A maior tragédia museológica do Brasil serviu de alerta
para discutir a conservação dos museus no país. O incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro resultou numa perda incalculável para o nosso patrimônio científico, histórico e cultural. Agora, qual é de fato o papel de um museu? Qual é a importância dos museus para uma sociedade? Bom, a gente recebe hoje a museóloga do Museu Histórico Regional aqui de Passo Fundo, com mestrado em museologia, Mariana Boljade. Seja muito bem-vinda ao PFTV. É muito importante para a gente contar com a tua experiência e com o teu conhecimento, para a gente entender, Mariana, qual é de fato o papel de um museu? Obrigada pelo convite, né? O museu ele tem um papel fundamental para a questão da preservação do patrimônio de uma forma geral na sociedade, né? Se a gente pensar que nas definições oficiais de museu, tanto aqui no Brasil, né, do Instituto Brasileiro de Museus, quanto do Conselho Internacional de Museus, nós temos que são instituições sem fins lucrativos a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento. A gente tem a ideia de que o museu é nosso, né? A gente tem que ter a ideia de que tudo que está dentro do museu, ele não pertence a um pequeno grupo de pessoas. Todo aquele acervo que está lá, ele pertence a nós, a cada um de nós. Ele representa a nossa história, a nossa memória, a nossa cultura e a nossa ciência. Quando a gente pensa no caso do Museu Nacional, né, que tinha uma das maiores bibliotecas de ciências do Brasil. E a gente está acompanhando, desculpa te interromper aqui, Mariana, algumas imagens do museu, esse que infelizmente, né, foi tomado pelo fogo e por essa tragédia. A gente vê o próprio prédio histórico do museu, ele é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde 1938. Então ele por si só já tem uma grande importância para a nossa história. Foi a casa que a família real residiu quando veio para o Brasil, né, o Dom João VI. Então nós temos realmente uma grande perda aí em todos os sentidos. A situação do Museu Nacional do Rio de Janeiro, ela é parecida com a de outros museus do país, infelizmente? Infelizmente é. Nós temos uma desvalorização sistêmica, né, dos investimentos em cultura. E o caso, infelizmente, não é isolado. Nós temos, por exemplo, o Museu Paulista, conhecido como Museu do Ipiranga, que está fechado há mais de 5 anos para reforma. E a previsão de abertura dele é só em 2022. Ele tem um orçamento para essa reforma que só está sendo repassado aproximadamente 3% do previsto. Agora, esse assunto acabou tomando conta das redes sociais, muitas pessoas passaram, então, a sentir a falta de um museu, sem muitas vezes ter ido a um deles. O brasileiro, ele precisa valorizar um pouco mais. Tem essa informação também que está circulando aí desde domingo. O número de visitantes no Museu Nacional do Rio de Janeiro em 2017 foi inferior ao número de brasileiros que estiveram no Museu do Louvre, na França. Quer dizer, o brasileiro também não dá muita importância ao museu. É uma situação bem trágica se a gente pensar que você precisa perder algo para, de repente, as pessoas passarem a se importar, né? O museu já estava lá e mesmo as pessoas que moram na cidade, nas grandes capitais, acabam não visitando os seus museus. Nas cidades pequenas, então, nem vou comentar sobre o assunto. A questão também é essa visão de apropriação. Se você pensar que o museu é seu e que você deve utilizar o seu museu como um espaço para representar você, né, como sociedade, talvez as pessoas passem a frequentar mais os nossos museus nacionais também. A gente pode, então, com a tua fala, como uma especialista nessa área aqui na nossa cidade, Mariana, é que são duas grandes questões. Uma é a falta de preocupação dos governos, de uma forma geral, e outra é a pouca participação do brasileiro. O resumo da tragédia é essa. Com certeza. A gente tem, então, um investimento inferior ao que deveria acontecer. Muitas vezes não há o investimento ou há a destinação da verba somente para exposições, né? Mas não para a parte da manutenção. Infelizmente, o que acaba sendo visto são as exposições. E também há essa questão do próprio brasileiro não estar se apropriando daquilo que é o seu próprio patrimônio. Fora do Brasil, os museus vivem uma outra realidade. Você pode contar rapidinho para a gente como é fora daqui? Eu acredito que há uma valorização maior, especialmente também pelo histórico educacional que eles têm, da visão de cultura que eles têm, que já é um pouco anterior a que a gente está tentando construir aos poucos, né? Bom, muitíssimo obrigada pelas informações e que a gente tenha notícias melhores daqui para frente. Espero que sim. Bom trabalho para você no museu aqui em Passo Fundo. Obrigada. Obrigada.
E olha, o TSE faz campanha contra o voto nulo e abstenção nas eleições de 2018, assunto para o quadro Fatos Políticos de hoje. Aliás, agora tem quadro Fatos e não Fatos Políticos. O quadro Fatos todos os dias aqui no Hora da Notícia, Zumara. É certo. Quando você deixa de votar, são os outros que acabam escolhendo por você. Votar é decidir você mesmo o que é melhor para o futuro. Esta é a campanha que o Tribunal Superior Eleitoral passa a fazer a partir de hoje para incentivar o voto nas eleições de outubro. A campanha tem por base combater o que as pesquisas apontam de norte a sul do país. O brasileiro está desencantado com a política. A ação alerta que quem não vota ou vota em branco contribui para a escolha de governantes e parlamentares com legitimidade reduzida e baixa representatividade. Isso quer dizer que, se você votar em branco ou não votar, alguém vai escolher os candidatos por você e vai elegê-los da mesma forma. Voto em branco ou nulo não anula a eleição. Entidades empresariais de Passo Fundo também vão aderir a essa campanha pelo voto consciente e vão lançar nos próximos dias a campanha Não se anule, vote. Voto em branco ou nulo não soma para candidato vencedor. Parece simples, mas essas informações falsas são distribuídas como verdadeiras. E olha, para você tirar todas as dúvidas sobre o processo eleitoral, o Estúdio 4 desta semana tem um programa especial para vocês com a juíza eleitoral Ana Paula Caymmi e o promotor eleitoral Mário Guadanin. O Estúdio 4 vai ao ar hoje às 11 horas da noite, mas tem reprise amanhã às 8 horas da noite e também na sexta-feira às 11 horas. Também pode ser acessado no canal do YouTube da UPF TV. E aí não tem desculpa para não ficar bem informado, né, Com Zumara? certeza, Thaís. Obrigada. Até amanhã. Obrigada. Até. Bom, e depois do intervalo, os karatecas de Passo Fundo que vão representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Nós já voltamos. E a campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite foi prorrogada. No último sábado aconteceu o dia D de vacinação. Com isso, cerca de 85% do público-alvo foi vacinado, mas ainda assim Passo Fundo não atingiu a meta, que é de vacinar 95%. Até o momento foram aplicadas mais de 8.400 doses da vacina contra a polio e o sarampo. A terça-feira começou sem chuva e a previsão é de tempo seco durante toda a semana. Veja mais na previsão para amanhã e também para quinta-feira. A previsão do tempo para a quarta-feira em Passo Fundo é de céu claro com bastante sol, só que com temperaturas baixas, a mínima na casa dos 5 e a máxima não passa de 18. A quinta-feira permanece com temperaturas mais amenas, céu limpo, sem chuva, bastante sol, mínima de 7 e máxima que chega a 21 graus. E Passo Fundo vai ter representantes nos Jogos Pan-Americanos. Os karatecas Manuela e Augusto Espessato embarcam hoje para o Peru. Eles são parte da seleção brasileira de karatê, junto de outros atletas aqui do estado. Ela é uma das atletas gaúchas que vai disputar os Jogos Pan-Americanos. Eu estou falando da Manuela Espessato, que é uma das atletas patrocinadas pela UPF e que luta karatê. E aí, Manu, como é que está a preparação para mais esse desafio? Foi bem intensa, né? Nós costumamos a falar que depois de um campeonato internacional a gente já começa a treinar para o próximo, né? Então é um ano aí intenso que a gente fica treinando e pensando. Tem toda a parte de periodização, tem uma equipe por trás, né? Então já está aí. A gente sempre pensa, falta um mês, falta tanto tempo, mas já está aí, né? Amanhã estou indo representar o Brasil de novo. Primeiro Pan-Americano oficial do karatê,
né? Antigamente era só sul-americano, agora entrou Canadá, México, Estados Unidos. Então tá 1000, né? Todo mundo está querendo dar o seu máximo, né? E vamos tentar aí trazer para o Brasil. Perfeito. E você vai pela seleção brasileira, né? Assim, junto com teu irmão, Augusto Espessato, que também é patrocinado pela UPF. Isso, existe uma convocação, né? Não é quem paga pode ir, né? Então, essa convocação teve várias mulheres que foram bem no brasileiro, né? É uma das eliminatórias. E a questão do ranking nacional. Então, esse ranking, eu sou a primeira no ranking nacional, tanto em kata quanto comitê. Então, eu fui convocada nessas 2 modalidades e também fui convocada para o kata equipe e comitê equipe nessa. Então, são 4 modalidades aí que eu posso trazer essa medalha. Perfeito, boa sorte, bom trabalho, né? É isso aí. Lembrando, então, que os Jogos Pan-Americanos, eles começam agora nessa sexta-feira, dia 6, e vão acontecer lá no Peru. Voltamos ao estúdio. E a parceria entre a Fundação Lucas Araújo e a Prefeitura de Passo Fundo foi renovada. Isso garante o funcionamento da creche noturna, um serviço que é realizado há 3 anos. Foi um susto quando a Bruna soube que a creche noturna poderia não funcionar nesse ano. Tanto eu quanto a minha mãe, nós estávamos bem nervosas, porque como eu estudo de noite, a gente não tinha outra alternativa a não ser eu trancar a faculdade ou ir para de manhã, que ficaria mais complicado, a questão de conseguir outra creche municipal durante o dia, toda aquela burocracia. Então, quando eu vi que o contrato tinha sido renovado, me deu um alívio muito grande e uma alegria muito grande. É que os gêmeos Vitor e Otávio vão na creche noturna desde os 7 meses. Hoje, com mais de 1 ano, já são conhecidos por toda a equipe. É a alternativa que eu encontrei para continuar estudando e não trancar, porque senão eu vou ter que trancar a faculdade. A possibilidade da parceria não ser renovada aconteceu por causa de uma lei federal, também conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que passou a valer em 2017. Essa lei determina que todas as entidades que antes tinham convênios com as prefeituras deviam ser reavaliadas. Agora, elas precisam passar por uma licitação, uma concorrência pública, para efetuar o serviço. E o nome não é mais convênio, como era antes, mas parceria. O objetivo disso tudo é tornar a relação entre poder público e entidades não governamentais mais transparentes. A creche noturna segue funcionando no mesmo lugar, porque a Fundação Lucas Araújo, que é responsável pelo serviço desde o começo, foi a vencedora da licitação. O contrato agora é de 1 ano e pode ser renovado por mais 3. Eles têm todos os quesitos necessários que a gente precisa, já eram parceiros nossos de muito tempo, então essa parceria está renovada. E a gente lembra assim, os pais não precisam necessariamente trabalhar para vir aqui na escola, aqui na creche, né? É aberto também para aquelas pessoas que querem estudar. Hoje a creche noturna atende 15 crianças e tem lugar para mais 5. No total, são 20 vagas, distribuídas para crianças entre 6 meses e 6 anos de idade. Elas chegam entre as 6h30 e 7h30 da noite e podem ficar até as 7h30 da manhã seguinte. Ao todo, elas recebem até 4 refeições e têm acompanhamento nutricional e pedagógico. O espaço aqui já é um espaço adequado, que tem toda a segurança. O pai e a mãe saem para o trabalho, saem para os estudos, tranquilos, sabendo que aqui o filho tem segurança e tem todo aquele atendimento que ele necessita. A creche é gratuita, os pais só precisam comprovar que trabalham ou que estudam naquele momento, naquele horário. Vem aqui na Fundação, conversa com o pessoal. A Fundação Lucas Araújo tem autonomia, tá? Eles recebem as crianças, eles fazem as entrevistas, eles recebem a documentação. A gente passa para eles a responsabilidade de efetuar esse trabalho. E a eles cabem todas essas responsabilidades. Então, as pessoas não precisam ir até a Prefeitura Municipal. Outras informações sobre a creche noturna pelo 3313 2775, de preferência em horário comercial. Essas foram as informações de hoje. E você já curtiu a página da UPF TV no Facebook? Nos acompanhe por lá também para ficar por dentro do nosso conteúdo. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30. Até mais.